mais um vídeo aqui no canal Júnior Sem Fronteiras. E no vídeo de hoje nós vamos conhecer nada mais, nada menos do que a cidade mais antiga de todo o país da Alemanha, a belíssima e milenar cidade de Trier. Fundada pelos romanos no ano 16 a.C., com o nome de Augusta Treverorum, Trier é a cidade mais antiga da Alemanha. Como foi a residência imperial e a capital do Império Romano do Ocidente no final do século III, chegou a ser considerada a segunda Roma. 6 imperadores residiram na cidade, que no século IV já tinha 80 mil habitantes. Trier é uma das cidades mais ocidentais da Alemanha, situando-se relativamente poucos quilômetros do país Luxemburgo e da França. Partindo de Trier é um pulinho até Metz ou Nancy, na França, ou a Liège da Bélgica. De trem, não está longe de Colônia e Frankfurt. E para além de toda essa história milenar que Trier tem partido da antiguidade romana, ela também é a cidade onde nasceu e cresceu um dos personagens mais importantes da história do mundo recente, o cientista político Karl Marx. E galera, Trier, apesar de não estar muito nos roteiros dos viajantes, ela é sem dúvida nenhuma uma das cidades mais interessantes e mais históricas de todo o país da Alemanha. E antes de mais nada, já vai se inscrevendo no meu canal e já vai amassando esse like. Hoje eu tô muito empolgado para conhecer essa cidade com vocês. É uma das cidades que eu mais queria conhecer em toda a Alemanha, mesmo antes de vir aqui. Então já vem comigo, vem que esse vídeo vai ser show de bola. E a gente está simplesmente no principal cartão postal da cidade de Trier, que é esse gigante portão norte da cidade. Aqui nada mais era do que a entrada norte da cidade nos tempos dos romanos, e vocês não fazem ideia do quão importante isso aqui era no passado. Porque esse é simplesmente o maior portão, a maior porta de entrada de uma cidade romana fora da cidade de Roma, ou seja, é a maior entrada de uma cidade romana fora da própria capital. Isso era um dos motivos que fez essa cidade ser conhecida como a segunda Roma, por conta de toda essa magnificência e grandeza das construções que foram feitas aqui e da importância que ela teve também no passado. Então galera, vamos entrar aqui nessa que se chama a Porta Nigra, e ela tem esse nome, Porta Nigra, por conta de um fato muito interessante, que é essa cor escura. Vocês conseguem ver essa cor escura que tem toda essas pedras aqui na entrada do local, nessa construção. Cara, isso aqui tem nada mais nada menos do que 2000 anos. Lá vai eu tocar uma parede de novo, com toda a felicidade do mundo. 2000 anos de história, gente. Isso aqui foi construído pelos romanos e ainda está de pé aqui. Nossa, eu fico muito fascinado com essas coisas. É muito incrível. E esse nome Pedra Nigra, que significa nada mais nada menos do que negro, é por causa da cor que tem, que foi um acúmulo de resíduos ao longo dos séculos, né? Que foi acumulando nas pedras e causando essa cor. E ela teve também muita importância na Idade Média. O portão norte da cidade, dos principais, tinham quatro portão aqui na cidade principal. E é interessante dizer que está em um estado de conservação, tem 4 andares, está em um estado de conservação excelente, se vocês levarem em consideração que isso aqui foi construído nada mais nada menos que em 189 a 200 depois de Cristo, ou seja, tem muito anos, passou muito tempo e esse negócio ainda está em pé em um estado excelente de conservação, apesar de guerras, apesar de tudo. Então, olha, muito bonito esse patrimônio aqui dessa cidade maravilhosa romana. Olha, galera, já falando que a cidade é muito fofinha, cara, muito bonita, e tem muito turista aqui porque é uma das cidades mais importantes turisticamente falando. Então tem vários, até esses ônibus de viagem aqui, e aí traz muita gente aqui. Essa aqui é a parte principal. Porta Nigra tá bem ali. Essa aqui como se fosse a entrada, é como se fosse, não, era a entrada, o hall de entrada principal da cidade, depois da muralha, que levava pro centro da cidade, que fica lá. Então aqui, ó, vocês podem ver rua bem larga, prédios antigos e muita gente, e a cidade é muito bonitinha, cara.
E galera, apesar de Tria ter uma história milenar de mais de 2000 anos de história e principalmente estabelecida no Império Romano, ela também tem uma história medieval muito interessante. Por exemplo, esse lugar que a gente está agora é nada mais nada menos do que o mercado principal da cidade nos tempos medievais, que foi construído no século X. Depois que o antigo que aqui estava estabelecido, galera, foi destruído nada mais nada menos por vikings. Eles invadiram e destruíram todo o mercado principal que tinha aqui anteriormente. E galera, essa cruz que tá bem aqui atrás de mim, que tem nada mais de que 3 metros de altura, e foi um símbolo que foi erguido aqui no centro da praça para comemorar em 1958 o direito que a cidade conseguiu de possuir um comércio. Então essa cruz, nesse porte de 3 metros aqui, foi erguida para comemorar esse fato. E um fato interessante sobre essa coisa aqui atrás de mim. Então galera, eu tava filmando aqui, uma galera super de boa parou, queria aparecer no meu canal, vou mostrar eles. Então esse aqui é o Mário, your name? Salish and Luca, and they have o resto da galera aqui. So, eles estão aqui na cidade por uns 3 dias, eles vão falar um pouquinho da cidade, se eles estão achando legal e todo esse background histórico da cidade. So Mário, what do you want to say? Don't be shy. So the city is a very beautiful place for me. It's very cool, yeah. Many restaurants. Yeah. And you can hear many places to eat. And what do you think about the history, by the way? You can visit a lot of interesting historical museums. You can pause and cut, don't worry. Museums, and it's pretty interesting. Behind there is also a dome. The cathedral, yeah? Very nice. It's very nice. And Luca, what do you think about, for example, Porta Nigra? We have... I think it's really interesting to Yeah. see the Roman structures and also a lot of Roman streets, for example, here in Germany. 2000 In 2023. old, it's very old. So, muito obrigado pela galera que só passavam aqui, que quiseram aparecer. Então foi bem legal o papo com eles. Galera, valeu. Eles gostaram de saber que eu sou do Brasil, por sinal você... Like football? Yes, of course. Which football player do you know from Brazil? Neymar. Neymar. Vinicius Junior. Vinicius Junior lost yesterday. Marcelo. Marcelo is playing Brazil now. Então eu tô fazendo um pouco de amizade com os alemães aqui. E galera, um fato interessante desse negócio também aqui atrás de mim é que na Idade Média, a partir do século XIII, ele foi usado nada mais, nada menos que para punir as pessoas. Então elas eram amarradas aqui nesse poste de 3 metros, elas eram amarradas e punidas por diversos crimes. E é claro, aquelas punições em público para fazer a galera, para ensinar a galera para ensinar a galera lições do que eles deviam ou não deviam fazer. Então vocês sabem que nos filmes isso aparece sempre. Isso é bem comum nos filmes, a galera serem punida em público ou mortas e penduradas em público como forma de ensinamento do que eles não deveriam fazer. E claro, a igreja estava muito perto, porque a igreja está bem ali, como vocês podem ver. Então, aos olhos da igreja, punições em público como era tão comum na Idade Medieval. E Tria também possui diversas catedrais e igrejas que podem ser visitadas no centro histórico e arredores. Fuck me, I'm looking in the mirror, so foggy, but I've never seen clearer. I don't really think anyone can save me, and honestly I'm not really sure I want saving. I like to be my own worst enemy. Galera, essa parte que eu tô aqui é bem confusa, porque é um misto de vários momentos históricos. Então eu vou mostrar aqui primeiro para vocês entenderem. Aqui foi onde Constantino, assim, o Constantino que oficializou o Império Romano como cristão. Ele construiu essa parte do prédio, que tá lá atrás, como uma parte residencial para ele. Essa cidade foi por algum momento também residência de imperadores romanos. Então a importância que ela tinha. Essa parte é a catedral. Ela é a Catedral São Peter, ou São Pedro, que é essa parte aqui, construída no Império Romano. Ela é do século IV. E essa parte aqui, que é essa parte aqui, todo o complexo atrás, ela é uma parte gótica. Ela foi construída e anexada na parte romana, na Idade Média, e ela tem o estilo gótico. Então é um misto de 3 momentos históricos diferentes que foram se anexando um com o outro, ou foram anexados um com o outro ao longo dos séculos. Eu vou tentar mostrar para vocês um pouco de cada um deles. Mas já dá para ver que é bem lindo todo o complexo aqui, misturando vários períodos arquitetônicos e vários estilos de arquitetura diferentes.
Então essa é a única catedral que eu vou gravar por dentro, provavelmente, porque essa é especial, é do Império Romano e olha como é lindo os domos dela. E dá pra ver que ela tem milhares de anos de idade, porque é muito velha as paredes, dá pra ver como as paredes são velhas, partes que estão extremamente preservadas. Dá pra ver perfeitamente os trabalhos esculturais, mas principalmente os domos e as paredes, elas não são igual aquelas paredes que eu vejo da Idade Média em outros lugares. Isso aqui, mano, parece que é pedra pura mesmo, com desenhos romanos aqui, tá vendo? Romano ali, tudo extremamente preservado do período romano. Olha que sensacional aqui a escadinha para a área reservada ali. Sempre tem nas igrejas, né? Uma área reservada para os especiais assistirem. Devia ser para algum, no tempo dos romanos, para algum imperador, general, alguma coisa assim. Eu nunca tinha visto a entradinha para subir lá. Normalmente ela tá escondida numa outra parte. Mas sem dúvida nenhuma, o que eu mais achei incrível são esses restos aqui na parede, cara. Porque tem uma parede sem reboco aqui e aqui tem partes do reboco com a estrutura pintada que tinha de séculos atrás. Talvez isso aqui, eu tenho quase certeza que é do Império Romano, na verdade. Dá pra ver muito bem uns desenhos, uns símbolos. E provavelmente toda a igreja era assim antes de cair tudo, né? Porque, enfim, teve período de bombardeio, de saque, perdeu muito da estrutura renovada e não renovada, mas mantém muito da estrutura original e de desenhos originais, incrível. E aí, galera, passando nessa portinha bem pequenininha aqui, você sai aqui no altar principal. Cara, os detalhes aqui são incríveis. E aqui dentro eles têm o corpo exumado de algum personagem histórico. Então aqui, galera, eu descobri o que era que tava naquele lugar especial. Aqui diz que o que tá dentro do lugar lá, dessa espécie de cripta, é isso aqui. E eles dizem que isso aqui foi uma túnica usada por Jesus Cristo, que tá lá dentro daquela cripta, nessa igreja do século II romana. Lá, século II não, século IV romana. Então Constantino provavelmente mandou construir, que a casa dele, o palácio que ele tinha era aqui atrás, e tinha essa relíquia de Jesus e colocou aqui dentro, que era muito importante a cidade, né? Então, segundo eles, o que tem lá é a túnica que Jesus Cristo usou. E galera, depois que Constantino se converteu ao cristianismo, ele começou a construir aqui, na importante cidade de Tria, nesse momento, um complexo de 4 basílicas, que é exatamente essa maquete que eu mostrei pra vocês. Então essa principal aqui é a principal. Ela é a principal das 4 basílicas que tem, que depois foi construída uma parte lá, a parte lá atrás que eu vou mostrar pra vocês. E é importante dizer que nessa tentativa, né, de fazer com que o Império Romano se convertesse cada vez mais ao cristianismo, ele foi construído esse grande complexo que antigamente era muito maior do que é agora e já é gigantesco. É muito bonito e interessante ver os diferentes estilos. Isso aqui é totalmente romano e é realmente preservadíssimo do tempo de Constantino, século IV depois de Cristo. E a parte posterior ali, gótica, então dá pra ver certinho a diferença cultural de estilo medieval e romano, comparando as duas. E galera, bem atrás da catedral, como eu falei pra vocês, tem essa grande estrutura aqui atrás de mim que se chama Aula Palatina ou Basílica de Constantino.
Então esse prédio monumental que vocês veem aqui atrás de mim foi nada mais, nada menos que construído pelo próprio Constantino lá pelo ano de 300, 310, e ele foi um lugar de residência para o imperador Constantino, que viveu aqui por um momento, vinha aqui constantemente nessa que era considerada a segunda Roma. Então é definitivamente muito bonito e vocês conseguem ver esse contraste entre essa parte e a parte de trás que eu mostrei. Ele tem uma razão para ser assim. É que, como eu falei, a cidade de Tria ela não foi só importante no período romano, foi muito importante no período romano, mas ela também foi muito importante no período medieval. Não tanto quanto no período romano, mas também importante. E ela foi comandada por bispos do alto clero. Eles comandaram essa cidade por centenas de anos. E essa parte da construção do Constantino, da residência de Constantino, se encontra muito bem preservada, principalmente porque os bispos que comandavam essa cidade nesse período medieval também trouxeram e fizeram residência aqui, nesse que era o Palácio do Constantino. Então eles adicionaram essa parte da frente, que é um pouco diferente agora, e eles preservaram também a parte de trás, onde Constantino tinha o seu ponto de descanso, referência e comando aqui na cidade de Tria. E claro que essas casas residenciais, elas sempre têm uns lindos jardins, e essa aqui não seria diferente. Olha o jardinzão que foi de Constantino, que foi dos bispos medievais. Lindo aqui essa parte, muito mais lindo ainda essa outra parte. Cara, o dia hoje tá incrível de lindo. Eu não falei isso no começo, mas tá incrível de lindo. Olha que coisa maravilhosa. Então aqui vocês têm as partes de banhos termais, que ali atrás eu vou mostrar pra vocês, que talvez a coisa mais incrível da cidade de Tria são os banhos termais, que eram nada mais nada menos do que os maiores fora de Roma. Para ganhar desses que tinham aqui, só os que estavam em Roma. E aqui, galera, é a entrada para o que eles chamam de Kaiserturm. Esse daqui era um lugar de banhos termais, como em toda a cidade tem romana. Eu não vou pagar hoje porque tá R$4. Tem um outro que é mais especial, que é grátis. Mas dá pra ver aqui como é, por exemplo, a parte de baixo dos banhos, que está muito preservada. E eu vou mostrar um pouco para vocês do lado de fora, que dá pra ver, porque é muito grande, incomparável com qualquer outro que eu já vi. Então isso aqui é a parte de fora, ali é a entrada. Desde 1986, isso aqui é patrimônio cultural da Unesco. E olha como é a localização. Aqui eram os banhos termais imperiais, que ficava bem pertinho. Ali é o palácio onde Constantino fez residência aqui por um tempo, e vinha, quando vinha aqui, ficava também nessa residência. E um pouco mais lá atrás é a catedral principal romana que eu mostrei anteriormente. E aqui, como vocês podem ver, ó, eu não vou lá dentro, mas dá pra ver bastante lá dentro, por conta de, olha o tamanho que é as estruturas. Elas chegaram a ter 19 metros e elas comportavam até 650 pessoas dentro desses banhos termais imperiais. Então, como vocês podem ver aqui dentro, o complexo é gigante dos banhos imperiais. E apesar de ele ser gigante, na verdade, ele é um dos maiores de todo o Império Romano. Os dois maiores banhos termais fora da capital Roma, olha só, eram aqui na cidade de Tria. Esse daqui, eles chegaram a ter essas muralhas de 19 metros e parte delas, desse complexo, foram utilizados para construir a muralha da cidade no período medieval. Então eles pegaram muitas pedras aqui no passado, no período medieval, para construir a própria muralha do local, assim como aconteceu na cidade de Sancten. E era muito grande, mas mesmo assim, apesar de ser muito grande, dá para ver as estruturas ali gigantes, preservadas de 2000 anos atrás, ainda assim não era a maior da cidade. O maior da cidade era chamado os Banhos Bárbaras, que fica muito pertinho daqui, e eles eram o maior complexo de banhos fora da cidade de Roma, ou seja, de todo o Império Romano era o segundo. Olha a importância que Tria tinha no passado. Eu definitivamente indico para vocês visitar a cidade de Tria, galera. É muito, principalmente num dia tão lindo como esse, ensolarado de céu azul. A cidade é muito bonita, mesclando mais modernidade com antiguidade. É muito antiga, claro.
E ela até parece muito antiga, a infraestrutura dela é muito antiga, mas tem uma vibe muito legal e é bem movimentada por causa dos turistas. E é muito bonita, cara, e é uma cidade jovem até, então ela é muito legal de mistura antigo com passado e é uma cidade muito linda, historicamente falando. E aqui uma das coisas mais incríveis da Europa pra mim, simplesmente estrada, estrada, trem, estrada, parede dos banhos termais romanos, que tem nada mais nada menos do que 2000 anos de história, do tempo de Constantino, no meio da estrada. Tipo, você tá andando de carro, tu passa do lado de uma coisa que tá aqui desde o período dos romanos, desde o período de Constantino, que foi um dos principais imperadores do Império Romano, por sinal, transformando o Império em cristão. Incrível, cara, me fascina isso na Europa. E como qualquer cidade grande romana, Tria também possui um anfiteatro para esportes sanguinários. O anfiteatro data da segunda metade do século III e teria testemunhado ali lutas com animais, batalhas de gladiadores e execuções que ocorreram antes da queda do Império Romano do Ocidente 2 séculos depois. Uma das características especiais desse anfiteatro são suas adegas intactas, onde gladiadores e animais teriam sido içados à superfície em elevadores para as batalhas. E galera, para além da história milenar envolvendo o Império Romano que teve base aqui na cidade e para além da história medieval que ela esteve presente, ela também tem um pé na história moderna por causa do nascimento de um importante personagem que foi aqui nessa cidade. Essa casa que vocês veem aqui atrás de mim é a casa onde nasceu e cresceu o filósofo e economista Karl Marx. Então, como vocês sabem, o Karl Marx foi o autor do livro O Capital, que foi propulsor da teoria do comunismo e que foi aí muito importante para a história posterior a ele, claro, como vocês bem sabem. Então é bem interessante que vocês podem encontrar isso aqui na cidade de Tria, a casa do Karl Marx, que foi extremamente importante para a história mundial, porque tudo envolvendo a história econômica e política do mundo teve um pé ou no comunismo ou quem lutou contra o comunismo, e aqui é a casa do Karl Marx. Bem interessante. Olha que legal, eles mostram a representação de como era a cidade, que o rio Mosel. Aqui, por sinal, é a entrada... Não, é aqui, a entrada norte que a gente teve no começo. E a cidade, como eu falei anteriormente, chegou a ter quase 80 mil pessoas vivendo aqui, então era uma cidade muito grande. Olha a complexidade desse lugar, cara. Muito grande, muito bacana. E galera, agora a gente tá num lugar dos mais impressionantes aqui da cidade de Tria. Tá um pouquinho, bem pouquinho afastado do centro da cidade, que fica ali atrás de mim. Só pra ter uma ideia, olha o que eu falo quando eu gosto da Europa nesse sentido de histórico. Você tá no meio do... tipo, no meio do centro da cidade, numa área residencial. Bem aqui tem esse cercado e bem aqui você tem simplesmente um dos maiores banhos termais públicos do antigo Império Romano, no meio da cidade. Muito incrível. E galera, eu mostrei pra vocês como funcionava tudinho esses banhos termais na cidade de Xanten. Vocês viram nos meus vídeos anteriores. É muito parecido o complexo aqui, só que em Xanten é muito mais bem preservado, eu vou dizer assim. Mas você consegue ver aqui o quão grande era. Pra se ter uma ideia, esse aqui é o chamado Banho de Bárbaras. Eles só perdiam, eles foram construídos no século IV, e eles só perdiam para os banhos de Trajano, que ficava na capital do Império Romano, em Roma. Então ele era o segundo em todo esse vasto Império Romano, ele era o segundo em tamanho. Olha só a importância que Tria tinha no passado. Então toda essa área que vocês veem aqui, até lá naquela casa, até lá naquele muro de lá, era o complexo de banhos públicos da cidade de Tria, desse período do século IV, que era a segunda maior de todo o Império Romano. Olha que incrível, aqui eles mantiveram, eles só tem uma passarela no meio, mas eles mantiveram preservado essas muralhas que são do período romano
ali a parte do... Aquela ali é incrível, aquela ali é a parte do piso. E é interessante que eles mostram aqui como era feito isso, o aquecimento. E olha como era, eles mostram aqui de uma forma muito legal, porque essa parte aqui é aquilo que vocês estão vendo, original. E aquilo tá preservado, os tijolos do piso, como era o piso. Olha como ele era grosso, tem aqueles pilarzinhos embaixo. E é como eles explicam aqui, eles eram feitos dessa forma o aquecimento. Tinha esses pilares embaixo, que vocês conseguem ver ali embaixo. E aí eles faziam o aquecimento nesses fornos aqui, que é aquele que tem ali e aquele que tem ali. E aí a água era aquecida, o vapor quente vinha por baixo desses pilares e aquecia o chão, o piso, e aquecia todo o quarto, todo o compartimento, que era onde ficava aqui, né? Tipo, tudo isso aqui era igual aquele piso, e aí a água ia o ar quente ia aquecendo tudo. E olha, eles estão explicando aqui que no século... Durou um pouco mais de um século, esse que foi o segundo maior em todo o Império. Estão dizendo aqui que após o século V, o Império Romano sofreu invasões, né? O Império Romano já estava acabando, sofreu invasões das tribos germânicas. E nos séculos posteriores, como eu falei, parte das muralhas aqui foram utilizadas para fazer igrejas e outras construções na cidade de Tria. E foi por isso que eu gostei tanto da Cidade Santa, porque aqui parece menos preservado, mas na verdade é a maneira que ficou ao longo dos séculos, né? Mas em Santa eles construíram todo um complexo para preservar e reconstruir e explicar tudinho bonito, coberto assim naquele complexo de museu incrível de tantas peças que ele tem lá. Mas aqui vocês conseguem ter uma noção do quão vasto era tudo isso aqui. Imagina ser a segunda maior de todo o Império Romano. E é claro que aqui tinham paredes gigantescas de metros e metros de altura. E eram muitos e muitos quartos. Felizmente foi saqueado e utilizado pedras para fazer reconstruções de outros lugares aqui da cidade. Mas mesmo assim, só olhando essas estruturas que estão aqui há 2000 anos atrás, você já consegue ter uma noção do quão vasto, do quão complexo era toda essa cidade que tinha mais de 80 mil habitantes. É fascinante vocês verem. E aqui a calçada do lado, que é a rua. Aqui, ruínas do segundo maior banhos termais de todo o Império Gigantesco Romano. Uma coisa ruim é que eu acho que as escavações aqui não foram levadas a sério, infelizmente. Eu não sei qual é o motivo, talvez, não sei, tenha uma razão para isso. Mas eu achei muito pobre para a importância disso, só botarem uma coberta aqui para proteger. Parece que não tem trabalhos para desenterrar mais coisas, pesquisa, enfim. Galera, e uma das coisas mais fodas de toda a cidade de Tria é essa coisa que vocês estão vendo aqui na frente. Isso aqui é nada mais, nada menos do que a ponte mais antiga de toda a Alemanha, com mais de 2000 anos, que foi construída pelos romanos. E galera, para vocês terem uma ideia como essa ponte é velha, a primeira versão dessa ponte, que ainda foi de madeira, ela foi construída no ano 18 a.C. E só no ano 45 depois de Cristo que essas estruturas foram feitas com as pedras que estão agora aqui. E essa fundação aqui, ela foi renovada e reconstruída. Essas partes bem grandes aqui, elas foram colocadas em 145 depois de Cristo. Elas foram renovadas e feita essa estrutura de pedra rígida. Isso aqui é muito... Cara, isso aqui é muito antigo, velho. Cara, é muito interessante estar num lugar desse aqui. Essa é a ponte mais antiga de todo o país, construída pelos romanos antes de Cristo. Cara, isso aqui é muito antigo e é muito interessante ver a forma arquitetônica dos romanos, cara. Isso aqui é tão antigo, dá pra ver que é uma estrutura que não é feita na Idade Moderna e simplesmente no meio da cidade ainda é utilizada. Dá pra tu ver as estruturas colossais ali, gigantescas, utilizadas por eles pra fazer essa ponte. Então vamos lá, né? Vamos cruzar esse pedaço gigante de história bem no meio da cidade, cruzando o Rio Mosela. Olha o rio aqui, que é um rio bem bonito, por sinal. A galera costuma andar muito de caiaque, tem uns iatezinhos assim, pequenos, particulares aqui também, que a galera também vem pra cá pra fazer camping nessas áreas verdes que tem ao redor da cidade, que são bastante. E aqui a plaquinha da Unesco Hammerbrück, que ficou sendo parte patrimônio da Unesco também em 1986, junto com todo esse complexo romano da cidade de Tria. E aqui uma imagem de Jesus Cristo crucificado e uma coisa para botar flores ali. Isso aqui foi reconstruído, foi refeito, tava danificado, mas seguiu bem o modelo original. E os patinhos aí só de boa, aproveitando o friozinho, porque tá um vento gelado debaixo, perto da pontezinha aqui, antigona dos romanos.
Galera, e sem dúvida nenhuma, um dos lugares mais especiais da cidade de Tria. Eu tava lá embaixo, caminhei tudo aquilo, cruzei a ponte. Se chama Mariensäule e vocês têm aqui esse grande monumento aqui em homenagem à Virgem Maria, na verdade. E ela fica no topo de um gigantesco morro. A cidade é cheia de morro, né? A visão daqui não é tão bonita na câmera, mas é incrível. A cidade inteira de Tria. Já estive naqueles pontos turísticos lá no meio, caminhei todo esse pedaço. E olha só que visão incrível, gente. E é linda a cidade, é quase toda a cidade, as casinhas são brancas, então vocês conseguem ver toda a extensão da cidade, conseguem ver os campos lá atrás. E aqui é uma região, apesar dessa parte não ser plana, mas é uma região bem plana na frente, então olha só que visão incrível, gente. E é grátis, é só subir aqui. Em outros dias tem até transporte. É lindo demais a visão, caramba, que surpreendente, lindo. Então, além do bosque lindo que vocês têm aqui ao redor, esse negócio gigante aqui atrás, essa escultura em homenagem a Santa Maria, e essa visão incrível, ponto turístico certo para vocês virem aqui. Demora, tipo, passando a ponte, demora meia horinha subindo aqui, mas é uma subidinha bem chata. Como eu falei, em outros dias da semana eles têm até transporte que deixa bem aqui, então vale muito a pena, é lindo demais. E quando eu olho para essa coisa aqui, tudo que eu consegui imaginar é a antiga cidade murada, bem lá é a Porta Nigra, então a cidade começava ali é a catedral, ali onde Constantino teve residência, então tudo isso, essa região bem aqui, a ponte, toda essa região aqui era uma grande cidade romana de 80 mil pessoas no seu auge, então, nossa, seria uma visão incrível conseguir voltar no passado e ver essa mesma cidade nesse lugar aqui, como era na antiguidade, incrível. E galera, desse lugar muito especial, dessa ponte tão antiga e tão importante para a história da Europa, da Alemanha e mundial também, né? Vamos dizer assim, porque os romanos foram fundamentais para tudo. Que eu vou finalizando esse vídeo aqui no meu canal. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, foi muito bom fazer esse vídeo, amei, realmente eu amei conhecer a cidade de Tria. Muitas surpresas, até entrevistas com estrangeiros eu fiz com a garotada alemã. Então eu gostei demais, espero que vocês tenham gostado também. Já vai deixando o teu like aqui embaixo. Se inscreve no meu canal se tu chegou aqui de paraquedas e não é inscrito. Tô trazendo bastante vídeo, já tenho muito vídeo que tu pode assistir também em outros países e na Alemanha. Então esse foi mais um vídeo no canal Júnior Sem Fronteiras. Estamos sempre por aqui trazendo conteúdo de história e de viagem. Até a próxima, fiquem bem e tchau!